Lanterna Verde é um título dado aos integrantes da Tropa dos Lanternas Verdes. São seres espalhados pelos 3.600 setores do universo, que monitoram e mantêm a paz, como uma grande tropa de policiais intergalácticos, sendo que a Terra se encontra no setor 2814. Cada um possui um anel de poder que dá controle e é movido à base da força de vontade do seu usuário. O anel já foi considerado a arma mais poderosa do universo, porque só depende da criatividade e da mente dos integrantes da tropa, e é ele quem escolhe o seu portador através da demonstração da força de vontade do usuário. O poder do Lanterna Verde não funcionava contra objetos ou seres da cor amarela no começo, mas isso se deve ao fato da entidade do medo Parallax ter sido mantida dentro da bateria central, e depois que a entidade foi expulsa, não existe mais essa limitação aos portadores que superarem os seus medos. O anel deve ser recarregado com o poder da bateria central no planeta de Oa, no centro do universo. A bateria, o anel e a tropa foram criados pelos Guardiões do Universo. No início existia um único lanterna para cada setor, mas depois dos acontecimentos com Parallax, os Guardiões designaram que os lanternas andassem em dupla, passando a quantidade de integrantes para pelo menos 7.200 lanternas verdes espalhados pelo universo. Mas hoje o vídeo é sobre a origem dos 7 lanternas verdes da Terra. E se você quiser saber mais sobre as outras tropas de lanternas do universo da DC, eu fiz uma lista falando um pouco sobre cada uma delas. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Começando na era de ouro dos quadrinhos, em 1940, na revista All American Comics número 16, surgiu o primeiro Lanterna Verde, o Alan Scott. Mas nessa época ainda não existia toda essa mitologia sobre os Lanternas Verdes, nem nada do tipo. Não existia a tropa dos Lanternas nos quadrinhos. Então o Alan Scott não faz parte desse grupo, os seus poderes vêm de outra fonte, da magia. Apesar de usar o mesmo nome e de ter poderes parecidos, o Alan Scott não tem nada a ver com os Guardiões do Universo ou com qualquer assunto relacionado à tropa dos Lanternas Verdes. Alan Scott era um engenheiro que se envolveu num acidente de trem, onde todos os passageiros morreram, menos ele, graças ao poder de uma antiga lanterna ferroviária que começou a emitir uma luz verde misteriosa. A lanterna orientava ele e, usando peças dela mesma, o Alan Scott forjou um anel e a partir dele conseguia usar o poder que aquela lanterna emitia. O poder ali dentro era chamado de Coração Estelar. Um poder que seria a junção da magia de várias partes do universo. E caiu na Terra há 2.000 anos atrás, junto com um meteoro. Foi encontrado na China e esse poder foi inserido nesse tipo de lanterna verde. Com o passar do tempo, a lanterna foi se perdendo até ser encontrada num trem pelo Alan Scott, que se tornou o Lanterna Verde. Foi super-herói por muito tempo e inclusive fez parte da Sociedade da Justiça, mas abriu mão de ser Lanterna Verde durante os eventos de Zero Hora. Mas no futuro voltou a usar o nome de super-herói. No início da vida, os Guardiões do Universo criaram um grupo de seres robóticos para manter a ordem intergaláctica, os Caçadores. Mas eram seres desprovidos de emoções, o que tornava eles perigosos, até que perderam o controle e tiveram que ser desativados. A partir daí, juntando toda a força de vontade do universo, os Guardiões criaram a bateria central de poder e forjaram os anéis, espalhando eles pelos 3.600 setores, criando a tropa dos Lanternas Verdes. Com o passar do tempo, o lanterna do setor 2814 era Abin Sur, um dos melhores integrantes da tropa, mas ele acabou sendo muito ferido e caiu no planeta Terra, onde praticamente morto, seu anel foi em busca de um substituto que tivesse extrema força de vontade para ser o representante da tropa nesse setor. O escolhido mais próximo foi o piloto de testes Hal Jordan. Ele foi criado durante a Era de Prata em 1960 na revista Showcase número 22. O Hal Jordan foi treinado pelo Kilowog e pelo pupilo do próprio Abin Sur, o alienígena Taal Sinestro. Hal Jordan era honesto, honrado e basicamente a representação da justiça. Acabou se tornando o maior de todos os integrantes da tropa.
Mas logo depois da morte do Superman, a cidade de Hal Jordan, que era Coast City, foi completamente destruída pelo vilão Mongul junto do Super Cyborg, o que acabou matando praticamente todas as pessoas que ele cresceu e conheceu. Quando ele tentou restaurar a cidade com o poder do anel, foi repreendido pelos Guardiões do Universo, já que o poder do anel não poderia ser usado para fins pessoais. Isso irritou muito Hal Jordan, que depois de tantos anos servindo aos Guardiões e à tropa, agora quando ele mais precisava, ele não teve o apoio necessário. Com isso, o Hal Jordan se revolta e mata vários integrantes da tropa, incorpora a bateria central de Oa no seu corpo e mata quase todos os Guardiões do Universo, deixando só um deles vivo. Desse jeito, ele se tornou o vilão Parallax. Ele tentou destruir a realidade, mas acabou sendo derrotado pela Liga da Justiça. Tudo isso pode ser visto nas sagas Crepúsculo Esmeralda e Zero Hora. As duas têm vídeo aqui no canal e vai ter o link aqui na descrição. O Hal Jordan, como Parallax, ficou um tempo desaparecido, mas voltou várias vezes durante as histórias, principalmente confrontado pelo novo Lanterna Verde, Kyle Rayner. Mas sua importância maior foi em outro evento chamado A Noite Final, onde um devorador de sóis veio atacar o nosso Sol. Então o Hal, buscando redenção pelas suas ações como Parallax, usou todo o seu poder para salvar a Terra e acabou morrendo. Um tempo depois, a alma dele, que se encontrava no purgatório, acabou sendo escolhida para se tornar o novo hospedeiro da entidade Spectro. O Hal Jordan agora não era mais um vilão, ele era o espírito da vingança que buscava a redenção, e sempre ajudava os heróis quando possível. Até que na saga Lanterna Verde Renascimento, o Hal Jordan realmente descobriu o que aconteceu com ele para se tornar Parallax, e como ele conseguiria voltar a se tornar o herói Lanterna Verde. Quando Abin-Sur caiu na Terra, o seu anel escolheu Hal Jordan como substituto, mas tinha outra pessoa que só não recebeu esse anel porque estava mais distante de onde a nave de Abin-Sur caiu. Esse personagem é o Guy Gardner, um instrutor de educação física e ex-assistente social. Surgiu em Green Lantern Volume 2, número 59 de 1968. Como o Guy Gardner tinha praticamente a mesma força de vontade que o Hal Jordan, os Guardiões do Universo não descartaram ele e queriam treiná-lo como substituto para o Hal caso alguma coisa acontecesse. Mas num acidente de trânsito, o Guy Gardner ficou em coma por um tempo, o que fez com que os Guardiões escolhessem outro substituto para o Hal Jordan. Depois que o Guy se recuperou e o anel de Hal Jordan começou a falhar, o Guy foi escolhido para ser o substituto e ele aceitou o trabalho como Lanterna Verde. O Guy sempre teve um caráter mais agressivo, briguento, egoísta, arrogante, em certos momentos parecendo até um anti-herói. Ele já deixou e voltou à tropa várias vezes. Em uma ocasião, já chegou a usar um anel amarelo do Sinestro, usou um tipo de armadura e descobriu que tinha descendência alienígena, desenvolvendo um tipo de habilidade onde ele conseguia criar armas do seu próprio corpo e passou a se chamar Warrior. Com o tempo, ele voltou para a tropa dos Lanternas Verdes, mas durante os Novos 52, ele se afiliou à tropa dos Lanternas Vermelhos. Quando o Guy Gardner ficou em coma, o escolhido para tomar o lugar do Hal Jordan foi o arquiteto e veterano da Marinha dos Estados Unidos, John Stewart. Surgiu em Green Lantern Volume 2, número 87, de 1971. Por algum tempo ficou como substituto do Hal Jordan, mas pela sua personalidade justa e honrada, além da sua grande força de vontade, o John Stewart se tornou o parceiro do Hal na tropa dos Lanternas Verdes. Depois que o Hal Jordan desistiu de ser lanterna na década de 80, os Guardiões do Universo escolheram o John Stewart para ser o Lanterna Verde do setor 2814 em tempo integral. Ele se casou com uma outra lanterna, a Katma Tui, mas ela acabou sendo assassinada pela Safira Estrela, que manipulava a Carol Ferris na época. Então por isso, sua maior rivalidade é com a Safira. O John Stewart ficou mais conhecido no desenho da Liga da Justiça, onde ele era o principal Lanterna Verde da equipe. Durante o Crepúsculo Esmeralda e a destruição de toda a tropa dos Lanternas Verdes pelo Hal Jordan como vilão Parallax,
o último guardião do universo, o Ganthet, criou o último anel da tropa e escolheu o seu portador, o artista Kyle Rayner. Surgiu em Green Lantern Volume 3, número 48 de 1994 e se tornou Lanterna Verde durante a saga Novo Amanhecer. É o Lanterna Verde mais criativo, fazendo construtos complexos, criando até personagens de anime, robôs e coisas do tipo, desse jeito se tornando um oponente imprevisível. Por algum tempo foi o único Lanterna Verde do universo, logo depois da destruição da tropa pelo Parallax. Tinha uma namorada que ajudava no seu treinamento, mas foi morta de uma forma brutal pelo vilão Major Força. O Kyle passou por diversos problemas na vida, mas sempre superou todos, sendo o Lanterna que mais sente emoções. Ele sente medo sim, mas a sua força de vontade supera e vence esse sentimento. O Kyle Rayner já se envolveu com a Donna Troy e depois com a Jade, que inclusive é filha do ex-Lanterna Verde Alan Scott. Depois dos eventos de A Noite Final, quando Hal Jordan como Parallax foi morto, toda a sua energia ficou vagando pelo sol e acabou sendo absorvida pelo Kyle, que foi abduzido pela entidade da força de vontade, Ion, se tornando praticamente uma entidade. Com isso, ele recriou a bateria central em Oa e recriou os Guardiões do Universo. É claro que com isso ele se tornou o queridinho dos Guardiões e um dos integrantes de honra mais importantes da tropa dos Lanternas Verdes. E foi a partir daí que o poder da tropa conseguiu superar a cor amarela do medo. O Kyle voltou a ser Lanterna Verde, já chegou a ser abduzido por Parallax também e em outra situação recebeu de novo os poderes de Ion. Mas durante os Novos 52 ele dominou todas as emoções, se tornando um Lanterna Branco. No Renascimento ele voltou a ser Lanterna Verde e é um dos integrantes mais importantes da tropa e na minha opinião o meu Lanterna Verde preferido. Na edição especial número 1 dos Novos 52 em 2012 surgiu Simon Baz. Com o reboot depois de Flashpoint, o Sinestro ainda como Lanterna Verde era parceiro do Hal Jordan, que acabaram indo parar em outra dimensão durante uma caçada ao vilão Mão Negra. Com isso, o Anel pensou que o seu usuário teria morrido, então iniciou uma busca por um novo portador e encontrou o Simon Baz. Também nos Novos 52, em Liga da Justiça número 31 de 2014, surgiu Jessica Cruz, uma mulher que sentia muito medo e raiva e vivia isolada do mundo. Mas durante a Vilania Eterna, numa batalha contra o Anel Energético, que seria a versão maligna do Lanterna Verde da Terra 3, ele acabou sendo derrotado e o seu anel procurou um substituto, até que encontrou a Jessica Cruz. A intenção do anel é que ela destruísse a Terra, mas ela superou seus medos com a ajuda do Batman e foi treinada para controlar o poder do anel pelo próprio Hal Jordan. Simon Baz e Jessica Cruz ganharam destaque e atualmente são os Lanternas Verdes que cuidam do setor 2814, na fase do Renascimento. Mais do que uma lista, esse vídeo serviu como origem aos Lanternas Verdes. Então deixa nos comentários falando qual é o seu Lanterna Verde preferido. E fica ligado para não perder os próximos vídeos, onde você vai entender um pouco mais sobre eles. Para não perder, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like se você gostou desse vídeo. Se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.